No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão que mudaria para sempre sua vida e seu entendimento sobre a santidade de Deus. Ele foi levado, em espírito, ao trono celestial. O cenário era majestoso, de uma beleza e glória indescritíveis. Isaías descreveu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. As cores, os sons e a atmosfera transmitiam uma sensação de reverência e assombro. As paredes do templo celestial brilhavam com uma luz intensa, refletindo a glória divina. Ao redor do trono, serafins voavam, cada um com 6 asas, e 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 eram usadas para voar. Esses seres celestiais, de uma pureza incomparável, proclamavam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes eram como trovões, reverberando em todo o ambiente celestial. Cada palavra carregava um peso incomensurável, como se o próprio universo ecoasse em concordância. Os pilares do templo tremiam ao som das vozes dos serafins, e o lugar se enchia de fumaça, simbolizando a presença gloriosa de Deus. Isaías, tomado por um profundo senso de sua própria pequenez e pecaminosidade, sentiu-se completamente indigno diante da santidade divina. Ele clamou: Vai de mim! Estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essas palavras não eram apenas um desabafo, mas uma confissão sincera de sua condição espiritual. Enquanto Isaías estava imerso nesse sentimento de temor e arrependimento, um dos serafins voou até ele. Em suas mãos, havia uma brasa viva que havia sido retirada do altar com uma tenaz. O serafim tocou os lábios de Isaías com a brasa e declarou: Vês que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado, perdoado. O calor da brasa não trouxe dor, mas uma sensação de purificação profunda. Era como se a graça divina estivesse lavando cada parte de sua alma. Esse ato simbólico não apenas purificou Isaías, mas também o preparou para a missão que Deus lhe confiaria. Logo em seguida, Isaías ouviu a voz do Senhor perguntando: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Sem hesitar, Isaías respondeu com coragem: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essas palavras ecoaram como um compromisso inquebrantável. Isaías sabia que sua resposta implicaria em desafios, mas estava disposto a enfrentar qualquer dificuldade por amor àquele que o chamara. Deus, então, revelou a Isaías a natureza de sua missão: dele seria enviado ao povo de Judá para proclamar uma mensagem de juízo e arrependimento. Contudo, o Senhor também o advertiu de que o coração do povo seria endurecido. Seus ouvidos ficariam surdos à verdade, e seus olhos cegos à luz divina. Isaías, perplexo, perguntou: Por quanto tempo, Senhor? E Deus respondeu que essa condição perduraria até que a terra estivesse desolada, as cidades sem habitantes e o povo exilado. Apesar disso, havia uma promessa de esperança: como o toco de uma árvore que permanece após ser cortada, um remanescente fiel seria preservado. Esse remanescente seria a semente para a redenção futura. Isaías saiu dessa experiência transformado. Ele agora entendia a magnitude da santidade de Deus, a gravidade do pecado humano e a imensidão da graça divina. Ele também compreendeu que a missão de um profeta não era apenas proclamar mensagens agradáveis, mas ser fiel ao chamado de Deus, mesmo quando sua audiência não estivesse disposta a ouvir. Isaías tornou-se uma voz profética poderosa, cuja mensagem ecoaria através dos séculos, apontando para o Messias que traria redenção plena. A visão de Isaías não é apenas um relato histórico, mas um convite para todos que a leem. Ela nos chama a reconhecer a santidade de Deus, a confessar nossos pecados e a nos disponibilizar para servi-lo. Mesmo diante de desafios aparentemente intransponíveis, a história de Isaías nos lembra que a graça e o poder de Deus são suficientes para sustentar aqueles que se entregam a Ele. Que essa visão continue a inspirar e a transformar vidas, assim como fez com Isaías, aquele que ousou dizer: Eis-me aqui, envia-me a mim.